Hoje no 3x4 nós estamos recebendo uma mulher linda. Ela é psicóloga, psicanalista, especialista em cultura organizacional. Ela é fundadora da empresa 3M Hub, que oferece assessoria para mulheres que desejam fortalecer a sua imagem profissional. Ela também é idealizadora do projeto Mulheres de Impacto, que promove discussões de temas de forte impacto social ligado ao universo feminino. Ela é mãe da Júlia, de 16 anos, e da Maria, de 8. A partir da potência do feminino, acredita na importância de apoiar mulheres em sua busca pela independência. O que é hoje? Quem que a gente vai enquadrar, hein? Hoje tem 3x4. Sério? 3x4, bebê. Segunda-feira, dia oficial do podcast Somos 3x4. Já assistiu 3x4 hoje? Hoje a gente recebe... Liane! Obrigada, meninas. Obrigada! Muitas mulheres de impacto no mesmo sofá. Sim, em casa, provavelmente, também. Sim, com certeza. Está muito honrada em você ter aceitado o nosso convite. Hoje a gente vai falar, como a gente trouxe a introdução aqui, muito sobre algo que não é só uma pessoa, não é para atingir só a pessoa que já passou por uma situação de abuso, uma situação relacionada a isso, mas para todo mundo que a gente possa impactar as mulheres, que todas saiam daqui com algum aprendizado e com alguma coisa diferente. Perfeito. É o que eu mais acredito, né? Que a informação, o conhecimento transforma. Exato. E quanto mais a gente fala sobre temas necessários, mais natural a gente vai tornando as coisas e as pessoas vão se familiarizando também. Eu costumo falar que a gente precisa ter repertório para falar sobre as coisas. Não é o que dizem, é o que eu sei, é o que eu entendi, é o que eu absorvi. É igual estudar, né? Quanto mais repertório a gente tem, o conhecimento liberta, né? É isso. Então, muitas vezes, eu percebo isso, de já ter vivenciado esse tipo de situação e uma vez, esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela escutou um podcast sobre violência obstétrica. E ela só percebeu que ela tinha vivido uma violência obstétrica a partir do relato de outra mulher. Ouvindo, e não com né? termos técnicos. Não, Assim, era uma mulher falando sobre ela viveu aquilo ali, sobre né? a experiência traumática que ela teve de um parto com violência. E ali ela falou que ela chorou muito. Depois. E o filho dela já tem 3 anos. E ela chorou muito porque ela entendeu o luto que ela viveu, o tão difícil que foi e quanta coisa ela guardou sem perceber que aquilo era uma violência, né? Ni, mas conta pra gente, pra quem tá ouvindo, a tua história pessoal, porque você falou de repertório, você tem repertório, você tem experiência e propriedade pra falar desse assunto. Então, vamos voltar e conta um pouquinho pra gente. Conto sim. Então, tudo começou... Na verdade, eu engravidei aos 15 anos de idade. Então, eu pulei algumas etapas da minha vida, da infância, da minha forma de me construir como menina, como mulher, para me tornar mãe. E quando eu tinha 15 anos de idade, meu pai me falou: a sua vida acabou. Quando eu contei que eu estava grávida. E de fato eu acreditei nele, porque ele era a pessoa que era mais importante para mim, era a minha referência, era a pessoa que era um norte para mim. Então, se meu pai falou, e era uma situação tão difícil, tão intensa, que eu falei, tá bom, é verdade. E eu acreditei nisso por muito tempo. E aí eu passei a viver essa dinâmica. Adolescente, grávida, vivendo aquela vida, e eu não tinha visão de mundo, eu não entendia como era a realidade das coisas. Eu casei com o pai das minhas filhas, ficamos juntos por 15 anos, e dentro desse processo, eu fui viver a minha vida, eu fui estudar, eu fui trabalhar, e a partir desse processo de me sentir mais capaz, mais potente, trabalhando, tendo a minha autonomia financeira na medida do possível, estudando, buscando conhecimento, que eu passei a perceber o relacionamento que eu estava. Então, dos 15 anos aos 22, que foi o período que eu não fazia isso, eu vivia alienada dentro de uma realidade que era aquela do ciclo de vida, das Você pessoas acreditava que não tinha uma opção diferente? Eu não tinha repertório. Por quê? Porque as minhas amigas viviam as mesmas coisas, a minha família vivia a mesma coisa, eu não tinha um referencial diferente daquela realidade ali. Então tudo era muito parecido, as relações das amigas, da família, era muito parecido com o que eu vivia dentro de casa. Então, mas aquilo te doía?
sempre me incomodou. O incômodo. Sempre me incomodou, mas me incomodou num lugar de ter que me contentar, tá bom, é isso que Porque tem, todo para mundo de reclamar. tava vivendo. Todo mundo tem, todo mundo vive, minha amiga vive, outra pior, comparado com a outra minha é melhor. Mas vive o quê? Um relacionamento ruim? Vive situações desconfortáveis, como falas grosseiras, como menosprezar, como diminuir, como consumo excessivo de álcool, a forma de se divertir, Então você de vivia interagir. isso, suas amigas viviam e você achava que era normal. Era a realidade de vida que eu tinha. Então, nessa realidade de vida, qual era o repertório para eu poder comparar e falar pode ser diferente? Não é porque eu sei que no filme tem, que existem outras realidades, que eu vou me sentir pertencente e merecedora daquilo. Então, dentro dessa minha realidade, eu posso viver nela, ok. Então, essa é a percepção não só minha, mas de muitas mulheres Quanto que eu atendo tempo na clínica. você viveu isso? Eu vivi por 15 anos esse relacionamento e eu despertei para a realidade a partir do momento que eu comecei a estudar. Porque quando eu fui para a faculdade para cursar psicologia, eu comecei a entender que as coisas poderiam ser diferentes. Eu passei a questionar. Esse estudar foi tranquilo com relação a ele? Foi muito tranquilo. Ele te Foi muito apoiava no tranquilo. Ele te apoiava. Eu acho que nessa relação ele não tinha dimensão do que aconteceria. Não tinha dimensão de onde seria, por que seria. Então é um trabalho. É um trabalho como qualquer outro, num lugar muito simples. E você consegue trazer exemplos para que outras pessoas que às vezes ficam um pouco confusas, tá, mas o que é esse relacionamento abusivo? Você pode trazer alguns exemplos da dinâmica que era então, isso? Eu quero trazer traços aqui, não vamos para os extremos, todo mundo conhece extremo. Não, exatamente, agressão, eu tô falando daquele isso, que é terrível. sutil. Exatamente, Que a gente terrível. normaliza, né? Que a gente acha que é normal aqui. Então não vamos banalizar isso, porque a agressão é terrível, ninguém deve passar e a gente deve sim buscar ajuda, e a gente já vai falar sobre isso, mas existem os sinais sutis que a gente tolera. E nós tendemos a Em uma sociedade tolerar. como a nossa, é ainda mais normalizado. Então, quando a gente fala sobre relacionamento abusivo, é quando alguém dessa relação tem um poder excessivo sobre o outro. Quando alguém da relação tem um poder excessivo sobre o outro. E esse poder excessivo acaba tornando essa pessoa manipulável, essa pessoa dependente dentro dessa relação. E essa relação vai ser dolorosa, angustiante e sofrida para essa pessoa. Mas a gente tende a minimizar o sofrimento. Então, tô angustiada, tô triste, amanhã passa. Até a próxima. E até a próxima. Quais são, os sinais? O que pode acontecer? Violência verbal, menosprezar, diminuir a capacidade. Você não é capaz de fazer uma faculdade, você não é vestibular. capaz, você não vai conseguir. Mas eu acho que não é tão direto assim, Será? amiga. É uma coisa assim... não faz esse curso, ele é muito difícil, faz aquele outro, eu acho que você vai ser melhor pra velado, você. né? Perfeito, não vai em tal lugar porque vai ser perigoso e você não vai conseguir se proteger. Não, existe o perigo, sim. Sim. Mas existe muito isso. Mas será? Camuflado de um cuidado. Mas vamos entender que eu quero que vocês percebam a diferença da linguagem de quem quer desenvolver e cuidar e de quem quer oprimir. Tá, legal. Quem quer desenvolver e cuidar vai falar, é um lugar perigoso. Então, use o seu celular, me mande a localização, você vai com quem, como vai ser. Por quê? Porque isso pode ser um sinal de cuidado, de direcionamento, mas não é para ser vigilância. A gente tem que tomar cuidado no lugar de estou te vigiando, te controlando, por isso me mande a localização, ou você é autônoma, vai. Você consegue, você Só tá me com as avisa suas porque eu fico amigas. preocupada, pra né? ficar tranquilo. Exatamente. Então a gente saca, a gente conhece os tons, a gente percebe. Então somos pessoas instruídas, somos pessoas que entendem a linguagem do outro. A gente sabe quando Quem tá aquilo dentro sabe? sabe. A diferença é que a gente não quer aceitar. Eu ia No falar fundo a isso. gente sente, no fundo a gente reconhece, o desconforto acontece, você se frustra, você se chateia. Então a gente percebe muitas vezes esses sinais. Você não precisa trabalhar, cuide de casa. E lembra, se uma mulher quiser trabalhar, se ela manifesta um desejo e esse desejo não é incentivado ou direcionado, se for um direito, uma ele é escolha oprimido. dela. Exatamente. Questão do corpo. Eu não sinto prazer por você, porque você não tá com o corpo assim, Oni, porque você e tem engordou. um jogo de
joga pro abismo, tira do abismo. Tem isso? Tem um movimento de essa pessoa sempre te oferece algo que você quer. Vai te dar afeto, vai te dar uma ilusão de proteção, vai te dar alguma coisa que é um movimento de desejo muito importante pra você. Eu tava esses dias atrás até conversando com as meninas sobre isso, que um relacionamento abusivo, ele tem que ser bom. Porque se ele não for bom, em alguma parte, a pessoa vai embora, é mais fácil sair. Mas quando a pessoa, normalmente ela é manipuladora, ela te dá uma coisa muito boa. E aí você fica assim, mas eu vou sair, olha meus filhos. Mas olha, não, ele tava nervoso hoje, mas ele é tão bom pai. Né? Exatamente. Você pensa assim, mas ele fez tudo aquilo por mim, ele fez aquilo, ele fez aquilo. Exatamente isso. Então não é por mim, mas é um bom pai. E esse mecanismo de influência com o filho é muito, muito presente em relacionamento abusivo. Então, mas a criança, mas o filho vai ficar comigo, vai ficar com você. E você, tem uma série quando você começou a estudar, aí que aquilo começou a te despertar. Eu comecei a perceber os sinais, de fato. Aquele incômodo que já me despertava, eu comecei a dar nome a ele. Isso daqui é isso. Então esse comportamento é opressor. Esse comportamento, ele tá me diminuindo. Esse comportamento tá me prendendo. E você verbalizava isso pra ele? Não. Você tinha medo de verbalizar? Eu não sentia confiança em mim. Então eu acho que o cerne disso tudo aqui e o movimento que eu quero trazer para todo mundo que tá ouvindo é que a gente precisa se apropriar de si pra gente conseguir dar conta das relações que o mundo vai nos oferecer e o que a gente vai escolher permanecer ou não. Eu não tenho como saber como as pessoas são. Até eu viver, até eu experienciar. Mas eu preciso ter repertório para identificar antes de cair no abismo. Isso. Eu preciso identificar. Para nunca mais cair. Para não cair. E muitas vezes a gente precisa viver, porque eu só vou construir repertório a partir da vivência. De como eu registro isso. E eu acho importante comentar também que esses relacionamentos não são só entre marido e mulher. Não. São entre familiares, amigos, entra na parte profissional também. E eu sou uma pessoa que coloca muito limite em amizades, em relacionamentos familiares, e aprendi muito, principalmente na parte de trabalho mesmo, assim. E eu acho que isso é bem importante, é uma coisa legal pra gente trazer, porque a mulher tem entre umas relações que são de mulheres, né? Todos isso aí todo mundo passa, né? Então, que o relacionamento conjugal acaba sendo mais comum. Mas é claro, isso tem ambiente de trabalho, todos os tipos de relacionamento a gente encontra isso. Né? Encontra isso e o que eu acho mais importante é a gente perceber o que faz sentido para nossa vida. O que eu tô disposta a aceitar, o que eu não estou. E quando a gente quebra o padrão do aceitar, eu imagino que isso deva ter acontecido com você, porque você aceitou lá atrás, tá naquela relação, naquele formato. E a hora que você começa a se despertar para fazer uma coisa, um movimento diferente, tem uma quebra do teu padrão ali dentro. E ali começa a gerar os conflitos, E aí começa a gerar medo. Medo, porque quando eu passo a ver, eu passo a me responsabilizar pelo meu desejo. E se eu quero aquilo, como que eu banco sair? O que eu faço agora? E deixa eu perguntar, você tinha uma dependência financeira dele também? Eu acho uma dependência financeira. No meu olhar, isso pesa muito. Isso foi um peso? Você levou isso em conta? Nós tínhamos uma realidade muito humilde, então eu venho da periferia, minha família é simples, meu ex-marido ele era metalúrgico, eu vendia roupa na faculdade para poder pagar os estudos, eu me organizava dentro da realidade que era possível e toda a minha família vem dessa realidade. Então não era algo extremo, eu tinha consciência de que eu poderia ter recurso, mas eu não me sentia capaz de manter aquela família. Por quê? Porque existia uma alienação importante que é válido a gente trazer aqui, que é nas relações, esses parceiros tendem a desqualificar a família. Então, depois de muito tempo, eu fui perceber que vinham discursos como sua família não gosta de você. A família a minha família base. materna, exatamente. Então ele falava muito pra mim isso, olha, a sua família não gosta de você, porque você eles não te alertavam, a tua família. E por quê? E porque eu acho que era um movimento dele, e isso é o meu achismo aqui. Dela continuar mais dependente. De continuar mais vinculada a essa relação, porque essa era a família. Então isso trazia pra esse lugar de
vou manter aqui. Aqui eu sou o porto seguro. E, de fato, esse argumento foi o que me fez permanecer nessa relação por muito tempo. Então, funcionou esse argumento. E na clínica, eu escuto muito esse argumento de eu não tenho pra onde ir, eu não tenho amparo, eu só tenho ele. Então, esse movimento de separar a pessoa da família também faz parte do jogo. Amigos, trabalho. Então, esse movimento de afastar, de isolar aquele e gerar você e ele, né? Porque lembra que o termo é excesso de poder. Então, quanto mais poder eu tenho sobre essa pessoa, maior eu consigo manipular e maior a fragilidade. Então, esse talvez seja uma coisa que a pessoa precisa ficar em alerta. Então, quem está ouvindo a gente, se eventualmente tiver perceba as suas relações sociais. Quantos amigos você tem? Eu não tô falando que a gente tem que ter milhares de amigos, não. Mas a gente precisa ter pessoas de confiança. A gente precisa estabelecer relações. E nem toda relação familiar é saudável. Sim. Nem toda. E, de repente, se afastar do seu vínculo familiar é importante, porque isso te traz mais sofrimento. Mas o que eu quero falar é que a gente não pode se isolar. Não tem aqui, não tem aqui, não tem que busque. Alguma coisa tá errada. Existe inúmeras pessoas incríveis, profissionais fantásticos que podem te auxiliar nesse processo de rede de apoio, né? Sim. Eu me lembro muito, assim, eu já estava na faculdade, eu tinha uns 19 para 20 anos. E eu me lembro que em determinado momento da minha vida eu estava brigada com os meus pais em casa, bem adolescente, brigada com as minhas amigas da faculdade, que eram as únicas amigas que eu tinha aqui, e brigada com o meu namorado. E aí eu falei assim, e eu fiz esse entendimento ali, falei, Thaís, então se você se afastou de tudo é porque tem alguma coisa errada. Porque quando a gente vai se isolando, significa que a gente não está disposto a olhar essas questões. Mas você namorava uma pessoa? Eu namorava. Mas ele te afastou, isso? Não, assim, também teve um pouco isso, sabe? Mas eu acho que era muito uma questão de eu não estava bem. E aí eu fui me isolando. Ficando só com eles. Acho que na verdade ficando sozinha, sem buscar ajuda, sabe? Então, às vezes o isolamento de outras pessoas, você se colocar... É um indicativo de que algo não tá bem, né? Porque a partir da hora que você vai se abrindo, e se você tá se afastando de todo mundo, talvez dá pra entender que uma pessoa às vezes tá fazendo isso com você, ou você também tá. E sabe o que eu acho, assim, que às vezes a gente ouve alguma notícia e fala assim, mas meu Deus, como que não saiu? Como que pode? Por que não terminou? E hoje, eu fazendo essa construção, ninguém tá livre de entrar num negócio desse. E quanto mais a gente se envolve efetivamente, mais vínculo a gente constrói emocional, mais difícil é de sair. E a gente pode pensar em qualquer relação. Sim. Trabalho, amizade, relacionamento. É muito difícil da gente desvincular daquilo que a gente criou a expectativa. Porque a nossa fantasia é um mecanismo fantástico para nos iludir. E a gente cria coisas melhores do que são, a gente inventa situações para tornar aquilo, né, mais prazeroso. Então, qual que é a grande sacada aqui? Eu acho que é um recado que a gente tem que dar para o pessoal em casa, é que busquem apoio para a saúde emocional, busquem terapia, porque muitas vezes a gente não consegue interpretar as nossas emoções e a gente cria respostas para aquilo que a gente tem desconforto. Nem sempre essa resposta é a melhor. E nem sempre ela é a verdadeira de você com você mesmo. Então, ter um profissional que te ajuda a entender de fato por que você está se sentindo daquela forma, diante daquela situação, te faz pensar, te faz refletir num lugar seguro, sem julgamento, sem viés, sem qualquer outra interferência, porque é uma conversa de você com você mesmo, com um profissional qualificado. Que a vida tem outros caminhos, né? Quando você tá num lugar desse, fala assim, acabou, é isso aqui que me resta, então eu vou seguir isso. Não, você pode ir para outro lugar. E veja, se você tá num coletivo com pessoas que se comportam semelhante a você, você vai pedir ajuda, a pessoa vai falar, acabou mesmo. Tá tudo bem, aceita, não que a vai ter realidade nada é conforma, né? Ela quer que se conforme. A vida é assim mesmo. E aí continua. E a pessoa te convence, mas ele é um bom marido. Olha o que ele dá pra você. E honestamente, ouvindo na clínica inúmeras mulheres falando, às vezes não é por mal. É porque, de fato, não sabe, porque vive. Como que eu vou pedir orientação de uma pessoa que vive uma realidade semelhante a que eu quero sair?
É aquela coisa assim, ai filha, né? Deve aquele conselho da avó, assim, né? Tipo, isso. filha, o homem é assim mesmo, né? É isso. E a gente tende a se relacionar com pessoas que têm características semelhantes a nossa. Olha esse grupo aqui, né? São características semelhantes, são mulheres que estão muito bem decididas do que querem, fazendo acontecer, se posicionando, compartilhando informação, conhecimento, contato. Vocês compartilham a mesma prática, uma visão de mundo semelhante em comportamentos diferentes. Sim. Os outros ecossistemas de relacionamento são muito semelhantes. Então, parem para analisar também sobre isso. Qual é a qualidade do grupo que você faz parte? Para pensar nas características. As pessoas que estão no teu dia a dia estão com uma vida semelhante ao que você quer viver ou não estão? Porque se não estão, qual é o sentido? Porque você está se nutrindo, né? Você está se nutrindo de coisas que você não quer. E aí, então, continua que eu fiquei curiosa para saber a tua história. E aí, você foi estudar. E ali começou a gerar um conflito dentro da tua casa. Não, na verdade, um conflito dentro de mim. Porque a minha casa era minha casa, sempre a mesma coisa, a mesma realidade. Eu não confrontava, eu era muito passiva, muito dependente. Eu era habilitada, tinha medo de dirigir. Então, tinha essa dependência. Então, eu era muito pouco confiante em mim. E aí, que durante a minha formação, eu fui fazer um estágio numa empresa de treinamento, numa empresa que trabalha com formação de outras executivas. E ali eu tive uma experiência muito negativa com a gestora. Então, nessa experiência, eu já estava muito fragilizada na minha vida pessoal em casa, maternidade, minha vida doméstica, ali, minha vida financeira. E o trabalho passou a ser um lugar de esperança para mim. Eu falei, caramba, gostei disso. Tô me sentindo capaz, tô me sentindo potente. Eu acho que isso daqui pode dar algo. E aí, num dia, essa gestora me chamou de fraude. Ela falou, você é uma farsa, você é uma fraude, você não pode fazer esse trabalho de uma pessoa que já é uma executiva, sendo que você ainda não é. E ela fez essa fala pra mim, eu respirei fundo, acreditei nela, fiquei muito mal e olhei pra janela no 14º andar e pensei, não faz mais sentido pra mim essa vida, porque minha casa não é boa, minha vida pessoal e o trabalho que era o que possivelmente iria me dar dignidade, eu não sou apta. Então, como a minha autoestima era muito fragilizada... Quantos anos você tinha? Eu tinha 22. 22, eu acho, não tenho certeza, acho que 22, 24. E aí, eu olhei pra janela e pensei, eu vou pular. E eu só não pulei, de fato, porque eu lembrei da minha filha. E eu prometi pra ela que eu daria uma vida. Porque se a minha tinha acabado, a dela não. Então eu tinha um porquê estar viva. Eu tinha um motivo para estar ali. E aí eu não pulei, mas pedi ajuda. Eu falei para essa gestora. Para essa que falou essa frase. Para essa gestora que falou, porque ela falou tudo que ela tinha para oferecer. Não porque ela achou que eu ia fazer isso. Não foi, né? É meio que a dinâmica. O quanto eu tô preparada para receber o que o outro tem para me oferecer. O quanto eu tô apta a ouvir uma crítica. Porque se você tivesse bem com você teria falado assim, fraude é você que tá falando isso pra mim, né? Ou eu tentaria entender mais o porquê e dialogaria, mas isso não iria me afetar num lugar, no desejo genuíno de tirar a minha vida. Então, olha o extremo e eu acho que isso é um outro sinal importante aqui. Olha o extremo de acúmulos de relações tóxicas a ponto de desgastar o nosso desejo de viver. E a gente perder essa perspectiva, que é o que acontece na realidade de muita mulher então, não que vive em relacionamento. Então não é normal pensar em se jogar da janela. Então, se você tem esse pensamento, alguma coisa tá errada. Se você tem um pensamento desse, é porque alguma coisa tá errada. Nós, naturalmente, deveríamos querer viver bem a vida, olhar para um sunset desse e pensar que privilégio que é viver uma vida já dá dessa. Pra abrir a janela? Não. Tem um sol maravilhoso que a gente não pode. Então, não devemos querer tirar... Podemos sofrer? Sim. Ficar triste? Sim. É muito natural, são os nossos sentimentos, as nossas emoções, tá tudo certo. Mas elas não podem ser predominantes. Tá, e daí me conta, você chegou e falou com ela? Eu falei com ela. Agora que chocada. Eu falei com ela, expliquei o meu desejo de pular da janela. E ela falou, eu não sei o que fazer por você, mas vai na minha terapeuta. Vai na minha terapeuta.
Ela E se aí- desculpou com você? Sim, Porque ela não sabia o quanto que tinha te afetado. nós fizemos uma conversa depois de muito tempo e a gente falou sobre isso e foi bem legal. Mas esse é o ponto, era sobre como eu lido com o que o mundo me E você oferece. acha que por mais que tenha sido doloroso, que você tenha passado por essa sensação de querer não estar mais aqui, foi um momento importante na tua vida para você de fato virar tua chave? Com certeza. Com certeza. O que não nos derruba é o que nos impulsiona. Mas eu acho que para a pessoa ter essa chave aqui, ela tem que ter uma coisa muito isso, ali Fran, dentro. Mas eu vou te falar que o que teve nessa situação foi amparo. Uhum. Por mais que essa gestora tivesse tido aquela fala muito intensa para o meu momento de instabilidade, ela não soube ler a minha instabilidade, mas ela soube me dar suporte. Sim. Então ela me amparou. A virada de chave para que a minha vida se transformasse foi no momento que ela falou: eu não sei o que fazer, mas vai para minha terapeuta. Me arrepia de lembrar, porque é muito virada mesmo na minha vida. Sim. E eu não tinha dinheiro para pagar. Essa terapeuta me atendeu e falou: venha imediatamente para o meu consultório. Ela me colocou num táxi, num Uber, não lembro, e eu fui para esse consultório. Na primeira sessão, a minha terapeuta falou: o que vai acontecer se você ganhar 20 mil reais? Eu vou ganhar, né? Mas eu vou fazer muita gente sofrer. Ela: como assim? Muitas pessoas vão embora da minha vida e eu vou ficar sozinha. Ela falou: então se prepara. E aí, esse processo foi de preparação para eu ter a minha autonomia financeira, para eu conseguir sair de um relacionamento ruim, para eu prosperar na minha carreira e agora conseguir auxiliar mulheres nesse processo de travessia que foi de onde eu saí, para onde eu estou. E a minha missão, o meu projeto de vida, com toda certeza, é ajudar inúmeras outras mulheres que, numa realidade muito semelhante à minha, fizeram isso. Aqui eu falei que você é especialista em cultura organizacional. Você se especializou nisso pela experiência que você também viveu? É porque eu me encontrei nesse lugar. Então, dentro da minha formação, por mais que tenha esse ponto de fragilidade emocional, eu sou muito determinada e as mulheres são, na sua maioria. Elas são determinadas, elas são fortes, elas são potentes. Nós temos isso na nossa essência. Vocês têm. E isso é o que nutre. Eu não sei se pela idade, pelo movimento, pela sede de vida, eu nunca me acomodei. Então, eu continuei estudando pra caramba. E eu fui fazer estágio em hospital, fiz uma especialização em psicologia hospitalar, porque eu queria ser doutora, então eu queria trabalhar no hospital. Com que idade você se separou? Com Aí você 30. tinha 24, você ainda ficou mais 6 anos. Mais 6 anos. O processo de separação foi muito difícil. Foi eu diria lento, mas necessário, Mas porque eu precisava me fortalecer. Você separou primeiro aqui na tua cabeça para depois fazer a ação. Vou adiantar, então, o pulo do gato. A mensagem que eu quero transmitir para todas as mulheres é: a gente só sai de situações ruins com planejamento. Não adianta você agora querer sair de casa, mas eu não tenho para onde ir, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Por isso que normalmente voltam, né? Exatamente. Porque sai no calor da emoção. Exatamente. E aí quando volta, aí retira a denúncia, se faz uma denúncia. Exatamente. Ai, não, quero retirar a denúncia, não, ele não é tão ruim assim, porque não fez. Nossa, eu achei sensacional esse ponto. E eu só consegui pensar dessa forma porque eu tive uma mulher incrível, que era minha terapeuta, que me orientou e me direcionou em como eu deveria pensar sobre a minha vida. Então, ela não falava o que eu tinha que fazer, ela me ajudava a pensar a respeito da minha vida, da minha angústia, de como eu me sentia diante das situações, das relações que eu vivia. E tudo isso foi me fortalecendo e eu fui tendo coragem de praticar. Então, eu tinha medo de ir para uma entrevista de emprego de um cargo que eu nunca tinha assumido e ela falava: o que você tem a perder? Vai lá e tenta. Eu me preparava, tentava, passava e opa, tô ganhando uma remuneração que eu nunca imaginava. E aí, de novo, e de novo, e de novo. Então, essa preparação é importante, porque a gente vai se sentindo capaz numa dimensão diferente. Então, beleza, eu não me sinto capaz aqui em casa. Eu não consigo lidar com a maternidade adequadamente, mas eu estou me sentindo potente no trabalho. Então, o trabalho está me dignificando.
eu tô conseguindo construir relações saudáveis, eu tô conseguindo bancar financeiramente a minha realidade, eu tô conseguindo guardar dinheiro pra me estruturar. Nesse lugar eu sou forte. Próximo. Então, se eu sou forte aqui, e aí foram as viradinhas, Eu né? também posso falar. Opa, então... E era o que eu ia te perguntar, como é que foi a maternidade nisso tudo? Porque você, né, foi mãe muito nova. Isso. E você era uma adolescente criando uma criança. Se você casou, imagino que você que assumiu toda a responsabilidade, E como que foi sair dessa relação com as tuas filhas? Foi incrível, porque eu só mantinha essa relação de fato porque eu acreditava que eu precisava manter a família das minhas filhas. Então eu lembro uma conversa importante que eu tive com a minha mãe, e minha mãe falou: filha, e não foi por mal, era o que ela tinha para oferecer naquele momento. Filha, você vai sair dessa relação e você vai entrar noutra igual, porque é assim que é. Então por que você vai tirar o pai das suas filhas? Por que você vai fazer isso com elas? Não tem como melhorar? Não tem como mudar? E minha mãe sabia de tudo que eu contava pra ela, só que como que eu espero algo de uma pessoa que vive um repertório do que a gente tá falando aqui? Então, minha mãe é a mãe que ela dá conta de ser, e ela é uma ótima mãe, mas quando eu consegui entender que minha mãe é uma ótima mãe porque ela é o que ela dá conta de ser, eu parei de culpar, eu parei de me vitimizar, eu parei de criar um monte de argumentos. E você virou outra mãe. E você virou outra mãe. E aí eu me responsabilizei. Mas isso a sobre terapia a minha faz muito com a gente. E isso vale pra tudo, não é só pra relacionamento. Mas você sabe que, trazendo pra maternidade, eu entendi... Tinha uma coisa que eu sempre escutava. Mães falando assim: eu fui mais bondosa com a minha mãe depois que eu virei mãe. E isso não aconteceu comigo, sabe? Depois que eu virei mãe, eu tinha muita coisa que eu falava: puxa, mas eu queria ter tido. E aí, com a terapia, foi um processo que eu fui fazendo. A minha mãe foi a mãe que ela deu conta de ser, assim como a minha avó foi a mãe que ela deu conta de ser. E eu vou ser a mãe que eu dou conta de ser para os meus filhos. E é isso. Eles também vão olhar pra gente. Eles também vão olhar pra mim. Mas olha que minha mãe faz. E todo esse processo. E pagamos a terapia, tá tudo bem. Eu penso nisso de verdade, tanto que eu pago. Todo esse vai pra sua processo terapia. foi o que me fez aceitar, entender que a minha mãe fez o que ela podia fazer dentro da realidade que ela tinha, e aquilo foi o melhor que ela... E é isso. É isso. Eu acho que o mais importante desse processo aqui e dessa conversa nós precisamos nos apropriar de quem somos. E parar de culpar o outro, Para de culpar o outro, para de responsabilizar o mundo, as pessoas, o entorno. Não, eu escolho agir como eu escolho diante de como eu me sinto. Se eu me preparo, se eu me fortaleço, se eu tenho maturidade para identificar as coisas e respeito, para entender como que o outro pode se comportar, eu consigo viver de uma forma mais leve. Ninguém tá falando que se relacionar é simples, ninguém tá falando que é fácil. E aqui é outra dica, que é: escolha com quem você vai se relacionar, porque é cansativo. Se relacionar Onde você demanda vai pôr a sua tempo, energia, pensamento, frustração, expectativas, porque é natural do ser humano. Nós criamos. Eu vim até aqui, eu criei uma expectativa sobre esse encontro. Sim. Tô vivendo o que eu achei que era, poderia ser diferente. Então, as coisas acontecem. Então, por que eu vou escolher me colocar em lugares que eu já tenho inúmeros sinais de que vai ser sofrimento? Oi? Eu acho que as pessoas, quando se colocam nesses lugares, elas não têm o autoconhecimento delas, elas estão fragilizadas como você está, e às vezes elas não conseguem enxergar isso, né? Então, às vezes, a conduta que ela tem, até a Mara falou assim: mas por que tá ali ainda? Então, ninguém tem talvez a sorte, mas assim, ninguém tem a sorte, muita gente fica nisso pra sempre, né? É isso. Eu, Franciele, junto com meu marido, já presenciei e participei de uma pessoa que eu conheço foi agredida, eu e meu marido resgatamos essa pessoa, enfim, tinha criança envolvida. No dia seguinte eu fui com essa pessoa fazer corpo de delito, foi físico. É horrível para uma mulher, eu acho que para qualquer ser humano passar isso, mas assim, aquele lugar ele é frio por ele mesmo, o ML, que você tem que ir lá, é feio, é humilhante. É humilhante e é pesado, assim, sabe? E daí tem a Casa da Mulher Brasileira, que você tem que ficar indo lá, que aqui em Curitiba, né, tem esse suporte. Então, assim, é uma coisa que você nunca quer passar. Mas por que chegou naquilo ali?
porque tinha uma criança, não tinha questão E a financeira. vergonha, a mulher sempre acha que a culpa é dela, né? Então ela fica se desculpando por estar naquela situação. Meu é Deus. culpa minha ter chegado aqui, porque Eu poderia ter evitado, por que eu fiz isso, por que eu provoquei, porque teve alguma coisa que ela se responsabiliza diante daquela cena que ela se coloca como culpada. Então é muito comum isso acontecer também. O processo de culpabilização da mulher, ele é muito intenso, isso para tudo na vida. Nos culpamos pela aparência, nos culpamos pelos relacionamentos, nos culpamos pela carreira, nos culpamos pela qualidade do alimento, nos culpamos pela gestão do Eterna tempo, culpa. nos culpamos por tanta coisa. Se eu escolho me cuidar, mas eu abri mão da maternidade, mas eu tô com meu marido, mas eu não tô com meu filho. Então, assim, é um ciclo de culpa muito desgastante. As tuas filhas entenderam esse teu processo todo? Como é que foi? Foi incrível, porque isso eu acredito que é muito do exemplo que a gente dá em casa. E eu acho que essa é uma outra informação importante que a gente pode levar para as mulheres aqui. Querendo ou não, a gente comunica, tá? Querendo ou não, a gente comunica. Você pode ficar de boca fechada, sentada, que você tá comunicando. Porque se você tá fechada, se você tá expansiva, se você tá alegre, se você tá... Então você tá comunicando. Os nossos filhos absorvem isso. As pessoas que estão ao nosso muito entorno mais que o que a gente tá falando, né? absorvem isso. Então, eles criam características que a gente não precisa falar que é uma percepção a respeito da gente. Então, sim, a gente comunica, a gente transfere a informação. E aí? E aí, o que isso impacta, né? Como que isso acontece? Então, é muito importante que a gente consiga transmitir para as pessoas aquilo que de fato a gente é. E aí, eu transmiti isso para as minhas filhas. Então, eu sempre tive o diálogo muito aberto com todas elas. A Maria pequenininha, a Júlia adolescente. A gente sempre falou muito sobre tudo dentro de casa, no quarto delas, no meu escritório, enfim, aonde fosse, elas me ouviam atendendo, né? Elas estavam perto ali, consumindo da minha realidade. E aí que um dia, minha filha de noite, o pai dela tinha saído num domingo de noite e ela me chamou, mãe, vem aqui. Eu sentei no sofá assim com ela e ela falou, mãe, você tem que terminar com o pai. Porque eu acabei de ver no Fantástico. Ela tinha 12. Eu acabei de ver no Fantástico que você tá num relacionamento abusivo. Meu Deus! Nesse nível. E aquilo pra mim foi um choque, porque Ela nomeou. E ela reconheceu comportamentos. Ela identificou comportamentos, No pai dela. me viu infeliz, me viu reclamando, me viu chateada, juntou tudo aquilo e falou, por que você tá vivendo isso? Não, mãe, você não merece isso. E ouvir isso da minha filha foi muito importante, foi o que me deu coragem. E o que você respondeu pra ela? Agradecer. Eu agradeci pela abertura, Mas aquilo fez pelo sentido diálogo. pra você na hora que ela te falou, você já estava nesse teu processo. Total. E aí, a culpa, eu não queria falar pra ela, sim, é verdade, teu pai, não queria. Então, eu agradeci, acolhi, abracei e falei pra ela que vai ficar tudo bem, porque eu já tinha um plano. Então, quando ela me falou isso, eu já estava em análise. Eu já estava nesse processo. Deixa eu só voltar nessa questão da terapia, que você falou que você não tinha dinheiro pra terapia. E isso também é algo legal pra gente falar, porque às vezes as pessoas ouvem a gente e falam assim, mas pode pagar uma terapia, eu não posso pagar. É fácil pra elas falarem porque elas têm condições pra isso. Na minha realidade, consigo fazer isso dar certo? O que você falaria, Nini? Perfeito. Então, todas as universidades, ou a maior parte delas, tem clínica escola. Atendimento social, valor reduzido. Então, quem quiser pode buscar e vai receber atendimento de qualidade, porque tem uma supervisão de profissionais, de professores universitários nas faculdades. Eu mesma fazia atendimento dentro da clínica escola, supervisionada por profissionais extremamente competentes, e atendi inúmeras famílias nesse lugar com custo zero, ou de R$5, ou de R$10, valor simbólico social, porque na análise, pra dar valor, a gente precisa bancar o deslocamento, a gente precisa bancar o desejo de querer fazer a mudança acontecer. Então, isso também faz parte do processo clínico. Então, tem onde procurar ajuda. Como. Uma outra situação que é muito importante. Em alguma situação grave, de desconforto, de desejo de tirar a vida, de não saber como lidar, centro de valorização da vida,
188. Liga no 188 ou entra na internet, digita Centro de Valorização da Vida, tem uma central de atendimento por WhatsApp também, e você vai receber atendimento exclusivo com um profissional extremamente capacitado que vai te dar todos os direcionamentos necessários numa situação de crise. Situação de crise, Centro de Valorização da Vida, busca de apoio para terapia, vocês podem ir em universidade, eu também não sabia. Custo reduzido, valor simbólico, sem contar outras instituições que fazem trabalhos sociais, que amparam essas mulheres e conseguem dar direcionamento. Adorei. Então, a dica, na verdade não é dica, é um chacoalhão. Quem quer faz. A gente tem acesso à informação na palma da mão. Eu sei que é muito difícil passar por sofrimento, por angústia, por culpa. Eu já vivi isso, eu não vou diminuir isso, mas a gente precisa ter uma força a mais. A gente é responsável. Eu li aquele livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E eu amei esse livro porque ele te coloca por mais sofrimento que você esteja vivendo, e a intenção não é diminuir de maneira alguma esse sofrimento, você é responsável por sair daquilo. Você só vai sair daquela situação a partir da hora que você assumir a sua responsabilidade. É isso. Então, né, não importa onde você está indo buscar ajuda, né? Mas assim, você dar esse passo é importante. Né? Tem uma frase da minha analista que eu acho fantástica, que ela fala: depois que você viu, não dá pra fingir que não viu. Não viu. Você viu, não tem como fechar os olhos e falar, vou esquecer. Não, você sabe daquilo. E aí você vai precisar lidar com aquilo que você sabe. E me conta uma coisa, no teu trabalho hoje, imagino que você deve experienciar muitas histórias, né? E em geral, assim, o que você vê que é o que mais falta para essas mulheres tomar essa autoestima? Então, eu costumo falar muito dessa apropriação de si, porque de fato é o quanto eu me sinto capaz diante do meu valor, né? O quanto eu reconheço o meu valor, o quanto eu me sinto capaz de fazer aquilo que eu desejo ter ou ser. O que mais impede as mulheres hoje é isso. Mas eu não vou conseguir. Mas eu acho que eu não vou dar conta. Não, mas eu vou me preparar mais. Não, eu preciso estudar mais. Não, eu preciso isso. Sempre tem um e se, e se, e se. E esses questionamentos são muito desgastantes. Porque se você não tem algo que te dê uma afirmação a respeito daquilo que você é, daquilo que você é capaz, você vai entrar num looping de desqualificação. Então, que tal criar mecanismos para você reconhecer quais são as forças, quais são as suas competências? São esses mecanismos mesmo. Porque uma vez eu li que o nosso cérebro, ele prefere o ruim, porque ele sabe que aquilo, sei lá, quarta-feira meu marido vai sair e vai voltar bêbado. O cérebro se prepara para aquele momento ruim, mas ele prefere isso do que uma mudança. Porque ali ele já sabe onde está, né? Então você entender esse comportamento cerebral e criar esses mecanismos, que é legal também. É isso, porque é o hábito. A gente se adapta a tudo. Por que eu vou escolher me adaptar a algo ruim, que não me serve, que não é bom, ao invés de construir novas práticas e tornar um novo hábito para algo que te traga benefício? E se esse novo... O que eu faço com o novo, né? Porque esse medo, essa incerteza. E aí você... a Thaís me perguntou sobre o trabalho, né, da assessoria. A assessoria da segurança para a mulher. Como que funciona isso eu queria saber. Eu queria saber da tua empresa também. Vamos lá, então. Então, o que acontece? Geralmente as mulheres vêm com uma demanda. Ni, preciso me posicionar numa reunião importante. Ni, preciso de uma recolocação profissional. Preciso não é de só para relacionamentos, é para tudo. Nunca é sobre relacionamento, porque é muito difícil a mulher vir para buscar apoio para esse lugar. Mas ela vem porque ela quer se desenvolver num lugar que ela se sentiu potente. E talvez uma coisa leve a outra, igual aconteceu com você. Exatamente isso. Então, o trabalho, de fato, dignifica. É por isso que eu escolhi atuar nessa frente. Sair da clínica, da angústia, desse lugar que é lento, é moroso. Eu sei, o meu processo foi lento, foram 6 anos. É um processo difícil. Então, eu decidi migrar para esse lugar aqui, que é um lugar de, você quer? Então, eu vou te mostrar como. Profissionalmente. Então, você ajuda as mulheres no campo profissional. Só que muitas vezes, na hora de fazer o diagnóstico, na hora de entender a estrutura de vida dessa mulher, porque a gente precisa entender a estrutura de vida. Eu não posso falar, olha, eu quero fazer isso daqui, eu quero trabalhar fora do Brasil, quero assumir uma posição internacional, mas como? Eu tenho filhos, eu tenho uma realidade, eu faço como?
A gente precisa estruturar todo o estilo de vida para garantir que isso seja viável. Então, como que a gente faz? Entende a realidade de vida dessa mulher, entende quais são os pontos de atenção. Muitas vezes existe relacionamento dentro de pontos de atenção que precisa ser desenvolvido, despertado, e aí eu tenho parceiras psicólogas incríveis que fazem esse trabalho em conjunto. Então, 360. É um trabalho multidisciplinar. E eu acho que o meu papel, acho não, né? Eu tenho certeza que o meu papel é esse papel de dar luz. Vem aqui. Você tá acolhida, você tá segura, tem como, e a gente vai construir agora vamos um plano pôr a mão na massa para que isso... E você tem propriedade, então as pessoas acabam talvez te olhando e falando assim, gente, ela conseguiu. É um case de sucesso. Muita sensibilidade, porque eu estudei esse lugar, né? Então eu sei do lugar da culpa, eu sei do tempo da mudança. Tem quantos anos a tua empresa, Ani? Tem 5 anos. Que legal. Tem 5 anos. Passa no Instagram. Faço. Quem quiser colocar aqui. Procurar, perfeito. Então é @3mhub. E o meu também da assessoria é @niane.ng. Legal. Então... A gente tá chegando no final, o diretor já mostrou ali pra mim. Como sempre, né? Eu sou sempre a única que vê. É que a gente... você é sempre que vê. Eu sempre que já. Ainda bem que tem você. Eu vejo, mas eu ignoro. Tava muito legal. Mas eu acho que aqui a gente teria papo aí. Muito. Pelo menos umas 2, 3 horas aqui. Mas deixa eu só perguntar. Você tem a empresa que é a 3M Hub. E você falou que você tem um projeto que é o do impacto. Isso, perfeito. Qual que é a diferença? Perfeito. Então, o projeto Mulheres de Impacto em Culturas Fortes é um projeto que eu idealizei e tenho várias executivas parceiras que ajudam a levar discussões necessárias, como esse tema, para dentro das empresas. Eu acredito que essas mulheres estão dentro das empresas, sofrendo violência, vivendo esse desgaste, precisando de apoio. Homens agressores também estão dentro das empresas. E a empresa tem um papel de transformação social, porque é um lugar de interesse em comum entre todos. As pessoas querem fazer parte daquilo ali, porque tem ganho. Então, por que não a gente levar conversas necessárias, capacitar as pessoas para conseguir falar sobre esses temas com naturalidade, como a gente está aqui, e a gente conseguir levar a transformação. Muito Eu legal. acho que quanto mais a gente empodera, fortalece as mulheres para não aceitarem passar por situações, porque elas têm uma rede de apoio, isso vai fortalecendo a mudança desse lado. Quanto mais a gente transforma conhecimento, levando para os homens e gerando entendimento a respeito desse cenário, a gente também leva a mudança. Quando a gente tem um ecossistema falando e discutindo sobre esse tema que é fundamental, sobre a realidade da mulher, a gente consegue impactar ainda mais o meio que a gente faz parte. Então, é um trabalho de formiguinha. Mulheres de Impacto é um projeto da minha vida, assim, que eu amo demais. Mas olha, teu olho fica assim, brilhante você falando só sobre quem isso. saiu do abismo sabe a luz que é viver Sabe que eu li aquele Ostra Feliz Não Faz Férola? E eu tô vendo você falando e tô lembrando do livro, porque ele transforma a tragédia em beleza. É isso. Ele fala, e eu vejo você muito isso, assim, você transformou. Não que a gente tenha que normalizar o sofrimento, Não, porque ele dói, é difícil. não é isso, mas você conseguiu. E não que todo mundo, passar que isso você pra só frente. pode vencer com o sofrimento, né? Não. Mas quando a gente vê uma história dessa superação e você mudou a sua descendência, né? Essa história. Porque Isso. E de um tanto de mulher, né? até você era uma história e as suas filhas vão experienciar uma vida Outra. diferente por conta dessa sua transformação, né? Então a gente pensar que a gente está mudando a história da nossa descendência é muito impactante. Impactar outras mulheres, isso. né? E esse é o meu porquê, né? Eu amo as minhas filhas e eu quero que elas vivam num mundo digno. E não só elas, como todas as outras, e a sua, né? e de todo mundo. Então, e a gente. E tem que começar. E esse movimento é necessário, faz parte desse momento social, cultural que o mundo está vivendo pós-pandemia. Então, chegou a hora, e aí cada um faz a sua parte. As mães de meninos educando os meninos para tanto, né? Também. Exatamente. E eu acho que é algo, uma função, eu, né, como tive os meninos primeiro, pensava muito isso, né? Eu não vou ter filha, né? Porque a minha última foi a raspinha do tacho ali, né? E eu pensava muito isso. A minha função é criar homens para que mude essa mentalidade também para receber essas mulheres que estão vindo diferente, né? Estão vindo E é muito no nosso exemplo em casa. Então, geralmente não é o que eu falo, é o que eu faço. É o que eu faço, 100%. É o que eu vejo.
É como eu mudo essa realidade a partir do a Valentina, eu comportamento. vejo ela e falo, meu Deus do céu, como que pode? E é lindo, né? Aí eu olho pras minhas filhas, eu fico encantada, assim, eu sou uma mãe super babona. Maternidade é um tema denso, porque me cansa, mas faz parte. Cansa todas nós. Vamos ao Vamos lá, nosso... então. Vamos para os nossos quadros. Primeiro é o da amiga, né? Com você, Fran. Pois é. Trazer uma pergunta ligada ao assédio Como moral. é o nome do quadro? A minha amiga quer saber. A gente colocou aqui como que é a questão do assédio moral para a mulher dentro do mercado de trabalho, né? A gente quer saber como é que isso acontece, como é que ela pode identificar de uma maneira resumida. O que que é? É só o assédio físico? É sobre desmerecer, qualificar como aconteceu com você? Exatamente. E é feito por homens e por mulheres? Exatamente, por homens e por mulheres. Vamos seguir a mesma premissa do excesso de poder. Todas essas relações que têm excesso de poder acabam impactando pessoas mais fragilizadas que não sabem se comportar diante desses fatos. Então, pode ser num discurso agressivo, velado, aquela comunicação velada, violenta, sabe? Que você sente que foi agressiva, passiva, mas você sente. Então, tem o assédio moral, tem o assédio sexual, tem o assédio violento, né, de violência. Então, isso tudo acontece dentro da realidade de trabalho. Então, a gente precisa reconhecer os sinais. O corpo sinalizou desconforto, é um sinal. Não gostou da situação, é sobre você. Então, quando a gente fala muito sobre isso, é um pouco subjetivo, tirando os extremos. O extremo é o extremo, a gente já falou sobre ele. Mas é assim, não gostei, me senti desconfortável. Se sentiu desconfortável? Busca rede de apoio. Se dentro da empresa tiver ouvidoria, um espaço de denúncia, uma liderança confiável, fale com toda certeza, porque precisa existir uma medida para que isso não aconteça, até porque é crime. E esses dados, normalmente, você vai encontrar no Código de Ética e Conduta da empresa, se ela for perfeita, com todos os dados. Estruturada, com todas essas informações. Deve ter muito medo do funcionário também, de fazer uma denúncia, Sim. assim, né? Porque imagina, tipo, aquilo que fala, a corda arrebenta do lado mais fraco, né? Então vai ser demitido, enfim, a gente já viu isso muitas vezes. E já acontece, né? e sei lá, 80% das mulheres que eu atendo já passaram por uma situação de assédio dentro da empresa. É muito comum, é devastador, é muito desgastante. E qual é o nosso papel? Se você reconhece que não vai existir a mudança dentro da tua empresa depois de denunciar, depois de buscar apoio, depois de tentar alguma mudança, sai você. Não fique em lugares ruins esperando que algo mude se você é que está desconfortável com isso. Que isso vai começar a gerar impacto em outras áreas da sua vida. Vai te devastar. E você ficar se forçando a ficar num lugar que te causa sofrimento é extremamente angustiante. O mesmo vale para relacionamentos pessoais, familiares, de amizade. Tudo. Doeu, tem que sai sair. fora. Doeu, tem que sair. Legal. Banca a mudança. Isso. Vai ser o melhor. Vamos pro Eu Pareço Normal? Tenho esse quadro, eu não gosto. Esse é o quadro mais amado deste programa. Você, né? Do teu programa. E eu acabei de lembrar do meu Pareço Normal, então eu vou até começar com ele. Ai, que metida. Eu pareço normal, mas eu sou péssima em planilhas, eu sou péssima em estatística, mas eu adoro citar um dado. Eu adoro. 90, nem que seja os dados do da cérebro. minha cabeça, mas eu adoro inventar. Não, 80% das pessoas, 83% das pessoas gostam de fazer isso. Tipo, da onde eu tirei? Não Mas sei. você tá inventando mesmo? Mentira. Mas Não, traz existe uma credibilidade. saber, né? Me deixa Então, muito, o próximo me traz dado que ela muita fizer, credibilidade, você já sabe. entendeu? É mentira. No caso, ela não é que ela não é normal, ela é meio mentirosa. Esse é o meu. Tá, eu vou falar um. Esses dias eu comecei a seguir um cara no Instagram porque eu queria aprender lógica. Só que, gente, é muito difícil. Eu pareço normal, mas eu tento aprender lógica. Meu vídeo ensinando meu filho a fazer a tarefa. E daí eu deixei de seguir ele, mas essa semana eu voltei a seguir ele porque deve ter alguma lógica naquilo e eu não consigo encontrar. Eu ainda vou encontrar. Você tá sendo persistente. Tô sendo persistente. Então parece normal, mas eu acho que lógica não tem lógica. Tá? Eu Odeio. pareço normal, mas eu sempre sonho o mesmo sonho. Que eu tô num campo verde com uma casinha bem pequenininha e as árvores laranja. E eu tenho certeza que eu vivi na Escócia.
Uau. Na outra vida. Em outra vida, meu máximo de sonhar é que eu fui pra escola sem a calça. Olha, o que eu posso falar é que a psicanálise explica. A análise de sonhos tem um porquê. Então, é outro programa. Eu quero muito saber esse sonho. Eu juro que eu sempre sonho esse sonho, nesse lugar. Com certeza a psicanálise explica. Agora é a tua Vai, vez. Li. É a minha vez. Qual é a frase? Eu pareço normal, mas... Eu pareço normal, mas eu canto em todo lugar. Eu boto meu foninho de ouvido e eu fico cantando e dançando e girando. Aonde você estiver. Aonde eu estiver. Na academia. Na academia, no aeroporto. Ai, que no delícia! mercado, no shopping. Você curte. Eu curto a Se vida. entrega. Gente, Daí você põe o fone e fica cantando bem no ritmo da música, totalmente descoordenado. Mas eu canto baixo porque eu sei que eu não canto bem, mas eu me expresso. Então eu tô lá, eu tô aqui. Né? Eu tô aqui libertadora também. Bom. Indicação, né? A Isso, gente agora- também pede pros convidados indicar um livro, Tá. um podcast, ou um filme, ou um Ok. outro. Ok, então, um podcast que eu amo e eu escuto toda quarta que vem episódios novos, que é Bom Dia Óbvios. Vocês já ouviram falar? Eu já vi, é muito bom. Marcela Ceribelli é a host e ela convida mulheres incríveis para falar Eu sobre adoro situações da vida com muito embasamento, com muito choque de realidade. Ela escreveu o livro Aurora, Um Despertar de uma Mulher Cansada, então já fica aqui a dica Legal. do livro, mas eu quero dar outra dica, que é a construção da subjetividade da mulher diante dos desafios do trabalho. Livro. Da Sandra Moselo, é uma psicanalista. É fantástico, ela Adorei conta isso. os desafios da gente lidar com a culpa e qual é a realidade de cada mulher dentro dessa transição. Então é um Legal. livro curtinho, impactante, A necessário. gente vai deixar tudo escrito aqui pra vocês. A gente não, pessoal lá da edição, tá? Vamos pras rapidinhas? Vamos. Quem começa? Eu sou as finais. Ni, Oi. se você pudesse mudar uma lei para proteger mulheres, qual seria? Tornar a denúncia obrigatória ou criar mais redes de apoio? Com certeza criar mais rede de apoio. Eu quero sempre agir de forma preventiva, né? Promoção da mudança. E a promoção da mudança é que a gente não precisa ter denúncia. Quero que a rede de apoio seja tão A sólida. informação forte. seja difundida. Exatamente. Então, se puder escolher entre as duas, eu escolheria essa. Se você pudesse bater um papo com qualquer pessoa, quem seria? Ai, se eu pudesse bater um papo com qualquer pessoa. Ai, ela morreu, mas a Glória Maria. Ela é a mulher Nossa. que pra mim é referência, assim. Que a Maria, eu tenho uma lista de perguntas pra fazer pra ela. assim, Legal. Eu acho ela fantástica. Na bed, jantar com um date, o boy, ou um café com as amigas, ou comprinhas no shopping? O que eu faço sempre? Eu marco no shopping um café com as amigas. Vamos junto! Amo! E aí eu tenho um podcast, mas assim, na verdade é mais um bate-papo meu, que se chama Um Bate-Papo Agridoce pelos Cafés do Mundo. Ai, que legal. Com mulheres de impacto. Então a ideia é ficar batendo papo. Ótimo. Vamos deixar Mas mega anotado. amador, simplão, é mais um bate-papo mesmo. Legal. Que legal, agora é a minha. Em uma crise existencial, Ani, respira funda ou liga pra alguém primeiro? Eu respiro fundo e aí eu ligo pra minha terapeuta. É sempre assim que acontece, é regra. Qual a chave para um bom relacionamento? Transparência ou paciência? Eu colocaria outra palavra, mas aí seria a transparência. com Qual que você certeza. colocaria? Cumplicidade. Tem que ter essa cumplicidade, porque pra mim dentro da cumplicidade entra todas essas dimensões de respeito, de parceria, de diálogo aberto, de entender as emoções do outro. Então a paciência só vai me dar tipo, tá bom, mas eu não tô entendendo, não vou resolver. Só vai respirar e não vai mudar nada. E não né? é sobre isso, né?
um sonho para realizar. Ai, que mulheres de impacto, impacte muita gente, que seja um instituto, que é o meu desejo, vai se tornar um instituto gigantesco, com área de jurídica, social, psicológica, estrutural, para amparar essas Todo mulheres. um ecossistema completo dentro do Instituto Mulheres de Impacto, para que de fato a gente consiga cascatear isso que a gente sabe que funciona, de uma forma escalável, que a gente consiga integrar isso dentro das empresas e trazer essas mulheres que precisam de acesso, de apoio para esse lugar. Então, Mulheres de Impacto vai se tornar um instituto. É o meu sonho. Conte comigo. Ai, que bom. Minha vez. Correr para algum lugar ou para alguém? É que eu corro pra minha casa onde tem quem tá lá, né? Sim, então, é teu porto seguro. É meu porto seguro, assim, meu lar é tudo. Então, eu corro pro meu lar com as minhas filhas lá dentro. Maior força feminina, o sexto sentido ou ligar o foda-se? Dentro das duas, o sexto sentido. Mas a força da mulher, bem canalizado, vai pra qualquer lugar. Assim. Mulheres fortes, quando se unem, transformam o mundo assim. Nossa, que engraçado, eu usei exatamente essa frase em um podcast. Eu não me lembro com quem, que eu falei assim, mulheres fortes transformam o mundo. Com quem que a gente entrevistou que eu falei isso na primeira temporada? Não foi com a Manu? Não me lembro. Ah, mas nossa. Viu? Isso é repertório. Porque é verdade. Então, quanto mais a gente escuta e expande repertório, porque a gente sabe que é verdade. Então, eu acredito muito nisso. Essa pergunta aqui, nossa, eu acho que a gente já conversou um pouquinho, mas eu vou fazer ela só para você pontuar especificamente. O relacionamento abusivo geralmente, não é uma afirmação que é isso, envolve pessoas com baixa autoestima ou que têm uma dependência financeira. A dependência financeira é um dos fatores que vai manter essa pessoa ali por não conseguir dar conta, né, dessa dinâmica da mudança. Mas fortalecer a autoestima, se sentir capaz, é o que vai possibilitar a gente de sair de lugares ruins. Então, estar numa relação assim, todo mundo está sujeito. A diferença é, quando eu identifico, eu consigo sair. E aí a autoestima, essa autoconfiança é o que vai facilitar, não, vai possibilitar. Ni, obrigada. Foi um prazer ter você aqui. A gente queria mais, mas não dá. Obrigada pelo teu tempo, pelos seus insights, por tudo que você trouxe pra gente, pela informação que você pôde dividir conosco e com o nosso público. Pra mim foi muito importante que você informou muita coisa que eu não sabia. E eu espero que quem nos ouça... Espero que aí em casa, se alguém estiver passando por uma situação que se identificou minimamente com alguma coisa, que olhe para dentro, coloque uma luz sobre aquilo e analise com cuidado. Vai devagarzinho destrinchando esse sentimento, porque talvez dali saia alguma coisa, né? Parabéns, Ni, por ser esse instrumento de um lugar de dor, levar para outras mulheres essa potência. Eu fico super feliz. Obrigada, gente. Obrigada.